Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal no YouTube, Arari Rádio Web. Uma ótima tarde para vocês. Estamos aqui com o nosso bispo de Coroatá, o bispo Dom Sebastião Bandeira. A gente vai falar um pouquinho sobre o ano jubilar, né? A Diocese de Coroatá que está aí completando 50 anos, né, do jubileu, né, da Diocese de Coroatá. Então a gente está aqui para bater um papo, né, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que é ano jubilar, o que a igreja celebra, o que os fiéis podem ajudar, né? Então seja muito bem-vindo, Dom Sebastião, aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Adriele. Fico feliz de estar na Rádio Arari, Rádio Web, né? Uma novidade para mim. É um prazer estar aqui esse momento com você e com tantas pessoas que poderão nos acompanhar. Então, nós estamos, se Deus quiser, no próximo ano, vamos celebrar 50 anos de existência da criação da nossa Diocese de Coroatá. E já ocorreu no dia 6 de agosto passado, em toda a nossa Diocese, a abertura do ano jubilar, que eu tenho o prazer hoje de estar aqui comentando com você. Muito bem. Para começar, o que de fato significa, né, ano jubilar para a igreja e para os fiéis? Então, a ideia do ano jubilar vem da Bíblia. No Antigo Testamento, o próprio Deus pede que seja celebrado um ano especial. E a palavra jubilar, ela vem da palavra júbilo, e júbilo vem a partir de um objeto, tipo um chifre, né, de carneiro, que naquela época eles chamavam as pessoas, anunciavam um ano especial. Entanto que neste ano a pessoa ia diminuir as atividades, depois ia reconciliar, muitas dívidas eram dispensadas, era um momento de grandes celebrações e também tinha a tradicional romaria, onde as pessoas, com aquele gesto, elas queriam também renovar sua vida. A romaria exige esforço, exige sacrifício, então fazia parte do ano jubilar esses elementos. Um ano de parada de muitas atividades. Geralmente eles se preparavam, porque naquele ano não tinha colheita, eles guardavam os alimentos para ter durante o ano, durante suas celebrações. Tinha também essa romaria, que era algo sagrado, e tinha o perdão das dívidas. Aquelas dívidas que as pessoas tinham, que eram muitas vezes impagáveis, ou às vezes aconteceram de maneira injustas, então eram perdoadas para começar um novo tempo. Então, a partir da Bíblia, a igreja foi criando ao longo da história os anos jubilares. Então, os papas começaram de 50 em 50 anos, mas depois viram que era muito distante, diminuíram para 25 e 25 anos, e depois criaram até anos jubilares especiais, como nós vivemos o Sim. último Jubileu da Esperança, e 2033 vamos ter outro também ligado à morte de Cristo, e temos o Jubileu diocesano, que vai ser na Diocese de Coroatá. Certo. Qual que é a mensagem central que a igreja ela quer revelar a partir do ano jubilar? Adriele,
Então, cada ano jubilar tem sempre uma mensagem muito importante. Eu me lembro no ano 2000, que foi a passagem do milênio, Sim. nós tivemos o ano jubilar. Eu lembro que foi João Paulo II que fez aquele jubileu, então ele apresentou aquela mensagem bonita: Cristo ontem, hoje e sempre. Depois, os papas eles vão sugerindo. Eu lembro do Papa Francisco, quando ele fez o ano jubilar da misericórdia, e agora o último, o ano jubilar da Da esperança. esperança, que foi muito importante, né? No mundo todo, de tantas guerras, de tanto sofrimento, o Papa diz, vamos ter esperança, e foi um ano muito particular. No nosso da diocese, nós queremos realmente trazer essa mensagem. 50 anos de diocese caminhando juntos, com profetismo e missão. E o lema é: vinde, caminhemos à luz do Senhor. Por que esse tema? Porque nós tivemos o sínodo sobre a sinodalidade. E o que é isso? A igreja chama, vamos caminhar juntos. Né? Todas as pastorais, todos os movimentos, todas as pessoas, vamos caminhar juntos. E a nossa diocese sempre procurou defender o direito, a justiça. Tivemos muitos mártires que deram a vida. Então, esse profetismo é muito importante para o mundo de hoje. E a missão, né? Você lembra as santas missões Sim. populares? E a igreja é chamada a ser missionária. Então, por isso que nós escolhemos esse tema para nosso ano jubilar. E assim, Dom Sebastião, a gente está vivendo tempos difíceis, né? Como a gente costuma dizer. Estamos vivendo tempos difíceis, onde parece que o ter se tornou mais importante do que o ser, e a gente acaba aqui acompanhando de alguma forma esse caminhar da sociedade. Infelizmente, a gente deixou de se preocupar um pouquinho mais com o outro, né? A gente tem muitas atividades, muitas tarefas a realizar, né? E a gente acaba esquecendo um pouco da comunidade, né? De olhar o outro. Então, quando a diocese ela se volta a colocar em um momento tão importante, que é 50 anos aí, comemorar 50 anos, focado justamente em juntar novamente o povo, eu acho que a gente entende a mensagem do próprio Deus, que é justamente juntos para a gente conseguir, né, chegar até o céu, que eu acho que é o que é mais importante aqui, né? Na terra é a gente caminhar para o céu, né? Como é que uma pessoa que ela está afastada, né, das suas atividades na igreja, suas atividades religiosas, né, principalmente, ela pode viver esse jubileu? Adriele, você está falando de um tema muito importante. Nós percebemos hoje que na nossa sociedade cresce o número de pessoas que, que têm problemas de ansiedade, de depressão, que perdem o sentido da vida e que também essas doenças elas atingem também o físico, o emocional. E outra coisa que acontece é a solidão. Muitas pessoas elas vivem sozinhas ou procuram viver sozinhas e elas acham até melhor viver Sim. sozinhas, tendo as redes sociais como companhia ao longo do dia e da noite. Mas isso não é bom, porque nós fomos feitos para conviver com os outros. Nós fomos feitos para caminhar juntos. Nós temos que ter na nossa vida uma cadeira para acolher alguém do nosso lado,
alguém que desabafe, alguém que nos escute, alguém que eu possa partilhar minha alegria. Então, esse sínodo que a igreja, né, o Papa Francisco, ele convocou, ele veio mostrar que a igreja tem que ser uma tenda que acolhe, que inclui, né? Porque o tema da inclusão é muito importante hoje. Sim. Nós temos que ter uma sociedade que inclua os diferentes, aqueles que não têm espaço, que muitas vezes são vistos com desprezo. Então, assim também o nosso jubileu quer ser uma ocasião para a gente avaliar um pouco a caminhada, lembrar a nossa história que não pode ser esquecida. Quantas pessoas em Arari marcaram essa história da nossa paróquia, da nossa igreja? Padres, religiosas, leigos. Então a gente quer resgatar essa história, mas ao mesmo tempo a gente quer pensar no futuro. Não ficar só olhando o passado, mas a gente tem que olhar essa humanidade que está precisando de um convite, de um acolhimento, de serem lembrados e valorizados. Então, com certeza vai ser uma grande oportunidade da gente chegar até essas pessoas que estão afastadas e por alguma razão, e talvez seja porque nós não descobrimos ainda como igreja como tocar na ferida das pessoas e dar para elas ânimo, esperança e motivação para viver. E, do Sebastião, como que a igreja ela pode transformar, né, em experiência de vida para essas pessoas quando todo esse ano jubileu, toda essa comemoração, ela terminar? Então, nós programamos que este ano o jubileu começou dia 6 de agosto e vai até o dia 7 de agosto de 2027. Mas não podemos, de maneira nenhuma, imaginar. Terminou o jubileu, Terminou o terminou trabalho, né? tudo. Terminou tudo, exatamente. Até mesmo a gente só ficar pensando tudo só para um evento. Não. Ao longo do ano, nós vamos querer construir processos onde a nossa igreja, a nossa diocese, seja um espaço de convivência, onde as pessoas participem, onde as pessoas se sintam felizes e transformadas para também mudar a sociedade, para mudar a nossa cidade. Por exemplo, Arari, a gente sabe a importância que o padre Clodomir teve, né? Ele, com o seu testemunho, influenciou a cultura, o desenvolvimento do nosso povo, a religiosidade, a educação, O esporte também, até o né? esporte, a música. Isso, nós fizemos, do Sebastião, mini documentário, né? Entrevistamos algumas pessoas que conviveram com o padre na época, que trabalharam com o padre. A gente trouxe para cá, a gente gravou na casa delas. E ficou muito interessante o nosso documentário. Depois a gente vai mandar o link para o senhor dar uma olhadinha. Nós resgatamos um pouquinho essa história para que essa juventude conheça o quão importante é. E é uma história que a gente não pode, bem frisado quando o senhor fala dele, que não pode morrer. É um legado que não pode morrer, que a gente precisa, não só como pároco, porque foi, né, um começo de uma grande história aqui, sim. Mudou muito a questão da religião aqui na nossa cidade, mas também que ele teve, né, era um homem de vários conhecimentos, de várias vertentes aí na nossa cidade, né? Com certeza. Então, é isso que eu quero dizer. O jubileu, ele tem que repercutir no presente e no futuro de nossas cidades, de nossa diocese. Porque
o evangelho é luz, mas a luz não pode ficar escondida, a luz se expande. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos pensar numa sociedade diferente, onde se respeite cada pessoa com a sua dignidade, onde também se respeita a criação que Deus nos deu e onde a gente possa pensar um futuro melhor para as novas gerações. Quando a gente falando já em novas gerações, e nós comentávamos ainda há pouco sobre essas novas linguagens, né, que a gente não tem muita, né, da juventude, né, da nova geração, mas o senhor falava ainda há pouco sobre as pessoas se retraírem um pouco na sua casa, com a sua rede social, aquele ali é meu amigo, aquele ali é meu colega, e a gente vai ficar em casa, tudo que eu quero é chegar em casa, assistir um vídeo, assistir, né, e ficar ali quieto, sem poder estar ali com outras pessoas, viver em comunidade, que é o que o jubileu, né, dos 50 anos aqui da diocese, ele quer que vivamos todos unidos, que a gente possa resgatar tudo isso. Mas nós vivemos nessa era aí de rede social, de inteligência artificial, principalmente, que é muito bom, mas também é muito perigoso, né? Como é que a igreja ela pode levar essa mensagem de esperança, né? De união, que a gente possa se preocupar mais com o outro para essa nova geração? O Papa Leão, ele acabou de lançar um documento muito importante sobre esse tema da inteligência artificial, mostrando o valor da dignidade do ser humano. O Papa lembra isso. Olhe, as redes sociais, a inteligência artificial é um instrumento que deve ajudar a ação humana. Como o trator veio para diminuir os esforços do homem, né, no trabalho, como, né, o robô, né, ele vai melhorar, às vezes, a medicina. São instrumentos, como o avião ajuda você a chegar mais rápido aos lugares, é um instrumento. Assim também, a inteligência artificial é um instrumento que deve ajudar a nós termos informações, a ajudar também a nós elaborarmos nossos trabalhos, mas nunca substituir. O homem tem que ser mais inteligente do que a inteligência artificial. Em outras palavras, é você que vai comandar, deve direcionar tudo isso para o bem do outro, para o bem da humanidade. Um exemplo muito concreto. Você até pode pedir a ajuda da inteligência artificial para mandar uma mensagem bonita para sua mãe que está aniversariando. Mas não pode mandar do jeito que ela lhe dá. É Sim. preciso você colocar o seu afeto, a sua experiência. E sua mãe vai ficar mais feliz perceber que você fez uma mensagem bonita, mas com seu jeito, com seu toque. Eu também posso me inspirar na inteligência artificial para me preparar para uma homilia, mas eu não posso pegar simplesmente e transmitir para o povo de Arari. Mas eu tenho que colocar meu toque, minha emoção, a realidade que só eu vivo. Então, o perigo está em a gente substituir a inteligência, o esforço e pensar que ela vai responder tudo. E aí acabar nós ficando muito preguiçosos e acomodados, Adriele. E ela não vai substituir nunca o afeto, o nosso esforço para a gente se relacionar bem.
A gente precisa ter muito cuidado com É isso, né? verdade. A gente usa a tecnologia, tá sempre. Isso aqui é uma tecnologia, né? Importantíssima para a gente chegar mais rápido até as pessoas, né? Porque as pessoas também, conforto de sua casa, quando podem assistir, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque esse aqui é um instrumento de que pode tanto a gente usar para o bem quanto para o mal Com também, né? Então certeza. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E para o Dom Sebastião, pessoalmente, enquanto bispo, né? O que que o jubileu significa para o Dom Sebastião enquanto bispo da Diocese de Coroatá? Para mim, vai ser e já está sendo um momento importante para a minha vida de bispo. Eu já estou na diocese há 16 anos. E nós, bispos, quando completarmos 75 anos, nós sabemos que temos que concluir a nossa missão. Eu já tenho 67 anos. Então, eu digo sempre assim: olha, o jubileu vai ser um momento também de uma avaliação, né, como foi o meu serviço como pastor, e também é um planejamento para o futuro, porque eu quero deixar o melhor possível. Agora, Adriela, eu me lembrei uma coisa. Você sabe que todo mundo sabe, né? Eu vivi aquele acidente em Sim. março, né? Quase eu ia morrendo, afogado naquele açude, né? O carro, eu dormi na direção. E aí, quando eu estava ali, eu, que o cinto não destravava, eu senti, meu Deus, será que eu vou morrer mesmo agora? Mas Deus me salvou. E esse acidente me ajudou muito a eu pensar, não, olha, agora eu tenho que aproveitar bem a vida para fazer o melhor possível. E também como bispo, agora sabendo que eu tenho esses anos para frente, o jubileu vai ser um momento para que nós juntos, Sim. pensemos a nossa diocese, uma diocese profética, missionária, uma acolhedora, um lugar muito feliz de a gente viver a nossa fé católica. Muito bem. E, assim, em algum momento da sua caminhada de fé, né, o senhor já teve que reaprender, até, porque a gente imagina assim, não, bispo, padre, né, não tem problema, não tem, né, tá sempre cuidando do outro, parece que não tá muito olhando para si, né? Mas em algum momento da sua caminhada, o senhor já teve, assim, que reaprender a ter fé, ter esperança? Como é que é pra gente aí, pro povo conhecer um pouquinho mais como é que é o bispo pessoalmente, né? O Sebastião, né? Adriele, é o seguinte, todos os dias a gente tem que reaprender, porque às vezes nós somos muito preconceituosos, né? Às vezes nós somos preconceituosos. Você olha para as pessoas e já vai imaginando quem elas são. E aí a gente vai ter tanta surpresa, né? Aí nós estamos tão acostumados com a realidade do dia a dia preconceituosa. Sim. E aí você vai e muda, aprendendo. Assim também é na fé. Ao longo da vida, o que eu sempre constatei foi isso, é que eu sempre tenho que aprender com as pessoas, nunca menosprezar a capacidade das pessoas, nunca minimizar os outros, mas procurar cada dia aprender mais. E essa convivência, assim, é, enquanto padres, a gente convive um pouco mais próximo, né? Enquanto padres, enquanto bispos, vocês têm.
convivem e recebem o tempo todo as pessoas, né, com seus problemas, né, com as suas questões, com as suas, às vezes, muitas vezes, desacreditados de alguma coisa, né, precisando de alguma oração, de alguma bênção específica, né. Mas, e vocês sempre estão abertos, com esse coração aberto para acolher todo mundo, né. Eu acho, é uma das coisas mais lindas quando a gente vê, principalmente, eu sou suspeita em falar, né, da questão da igreja católica, mas, eu acho bonito o que das coisas mais lindas na igreja católica é esse, o acolhimento, É, né, que vocês enquanto padres, enquanto bispos, que a gente tem essa vivência mais próxima, tem com a população, com a sociedade que chega até vocês pedindo um carinho, né, pedindo um conforto, uma palavra de conforto. Quem que não quer? O bispo, quando chegar aqui, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer falar, né. Então isso eu acho que é muito gratificante para vocês, né, enquanto está aí olhando para o povo e saber que o povo acolhe vocês dessa forma, né. olhe, eu quero partilhar com você um fato interessante. Você falou da necessidade de aprender, de mudar. Essa semana passada, eu fui ao Tribunal de Justiça falar com uma desembargadora que foi minha colega do ensino médio. Ao sair, eu vi um senhor de cor negra, de paletó, sentado à poltrona ali esperando. Quando eu olhei aquele senhor, na minha cabeça, ele estava ali para ser alguém que protegia a desembargadora ou alguém que estava prestando um serviço. E aí, no final, a doutora, a desembargadora, disse: Olha, Dom Sebastião, esse aqui é um magistrado. Aí eu digo: Olha, veja só, eu olhei aquela pessoa só porque era uma pessoa de cor escura, eu fui logo julgando. E era um magistrado igual ao outro. Então, é isso que eu digo para você com toda franqueza. Nós somos marcados por preconceitos culturais e a gente cada dia tem que aprender a valorizar o ser humano, não olhá-lo pela sua cor, não olhá-lo pela sua condição econômica, não olhar pela sua igreja, não olhar pelo seu passado, mas olhar aquela pessoa cheia de potencialidade que vale a pena a gente amar, respeitar e valorizar. O que o senhor, enquanto bispo, né, porque a gente imagina, presume que está à frente aí de uma diocese com muitas paróquias, né, e quando o senhor olha, enquanto bispo, para suas ovelhas, ah, o que para a realidade dos jovens, né, o que mais preocupa o senhor para essa realidade dos jovens de hoje em dia, principalmente os que estão um pouquinho mais afastados da igreja? Sim, olhe, eu me preocupo muito com os jovens por duas coisas que eu estou percebendo. Primeiro de tudo, justamente porque os jovens são os mais atingidos pela essa mudança cultural das redes sociais. Eles têm muitas informações e, às vezes, informações impróprias para a sua idade, para a sua vida, e os pais não podem, não têm como controlar. Então, isso é muito grave, é uma preocupação. E a outra coisa que eu estou preocupado é que também muitos jovens hoje estão vulneráveis às facções, né? Que essas formas de governo paralelo nas nossas cidades do Maranhão, que eu tenho acompanhado na diocese, onde ninguém sabe bem quem comanda e os jovens se tornam vítimas da violência, da droga
e de pessoas inescrupulosas que prendem os jovens como refém. Então, e tudo isso por quê? Por causa que as famílias não estão conseguindo transmitir valores e acompanhar bem, e também nem as igrejas, nem a católica, nem as evangélicas estão dando conta e nem a metodologia para envolver esses jovens. E assim também a gente sabe que o poder público, as escolas, elas não estão conseguindo formar e envolver. Então, nós precisamos, com urgência, priorizar a nossa juventude para que essa juventude possa ter uma formação, um equilíbrio emocional e se libertar, não cair na mão de tantas pessoas inescrupulosas que aprisionam os jovens pelo medo e pela mentira, prometendo uma sociedade um mundo que não é verdade e só traz sofrimento e dor para ele e para a família. E qual que é a maior alegria do Dom Sebastião em exercer essa sua missão? É o carinho do povo, né? Fico tão feliz de ver o povo com a sua fé. Hoje, por exemplo, eu ouvi tantos testemunhos bonitos em Arari, de fé. Então, essa alegria do povo e também a certeza de que Deus sempre nos acompanha, né? Eu não estou só. Deus, ele nos acompanha e cuida de nós até nos detalhes, né? Olha, veja, na Bíblia fala que não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Eu tenho um pouco cabelo na cabeça, né? Mas eu percebo isso, que Deus, ele se preocupa com a gente até nos detalhes. Então, isso me dá paz. Por mais que a gente passe dificuldade, por mais que às vezes a gente seja incompreendido, mas não importa. Deus está perto de nós e a alegria de fazer o bem. Fazer o bem. Se você tem a oportunidade de ajudar as pessoas, ajudá-las, isso me faz muito feliz. A bondade nos torna felizes e melhores. E um abraço, uma palavra, um bom dia já faz diferença na vida das pessoas, né? Com certeza. Faz diferença demais. E a gente pode observar, né, o quanto o bispo ele é muito amado pela população arariense. E isso é muito bom porque o bom pastor ele precisa estar perto das suas ovelhas, né? E então, isso quer dizer que as ovelhas estão indo pelo caminho certo, né? Existe algum ensinamento, assim, do jubileu que o senhor gostaria que cada uma pessoa ela levasse, assim, para o resto da vida? Algo assim, uma mensagem, um ensinamento pequeno ou grandioso que seja, mas que cada um que está nos assistindo levasse para a sua vida. Então, eu gostaria que todos gravassem no coração o lema do jubileu, que é tirado do livro do profeta Isaías, quando diz: vinde, caminhemos juntos à luz do Senhor. Então, que todas as pessoas atendam esse convite: vinde, vamos caminhar juntos. Ninguém sozinho, ninguém esquecido no caminho, mas todos juntos caminhando, mas no mesmo rumo, iluminados por Cristo. Quando nós nos deixamos iluminar por Cristo, ninguém se perde. A gente vence até a escuridão da noite. A gente vence tantas dificuldades do caminho, porque nós sabemos que onde chegar, quando você tem um objetivo, quando você se deixa levar pela luz do Evangelho, você não vai procurar atalhos, você não vai desanimar da caminhada,
mas você vai encontrar força para chegar até o fim. E qual conselho que o senhor daria para aquela pessoa que ela quer se aproximar mais de Deus, mas ela ainda não conseguiu, não sabe por onde, não sabe como? Porque assim, não sei se o senhor já deve ter escutado muito, né? Algumas pessoas falaram assim: "Ah, mas eu não sei rezar", né? Porque acha que rezar é eu chegar ali na frente ou falar palavras bonitas, né? "Ah, mas eu não sei falar, eu não sei rezar, então eu não sei como me comunicar com Deus", né? A gente ouve muito isso, algumas pessoas falando. Então, qual conselho que o senhor daria para essa pessoa que quer ter mais intimidade com Deus, mas acha que não consegue, acha que não pode? Em primeiro lugar, eu quero dizer para as pessoas o seguinte: qual é a melhor forma de oração? A melhor forma de oração é aquela que eu me sinto bem em me encontrar com Deus. Não existe a oração melhor ou menos boa. Sim. Cada pessoa tem a sua forma de rezar, de orar, que se sente próxima de Deus. Então, não vá imitar ninguém. Encontre o seu caminho, que é único. Depois, a outra coisa é o seguinte: nós queremos esse encontro com Deus, mas é Deus primeiro que vem ao nosso encontro. Dizia Santo Agostinho: tarde eu te encontrei, Senhor. Né? Beleza tão antiga. Então, Santo Agostinho foi ter esse encontro com Deus já adulto, mas depois ele foi descobrir, poxa vida, eu andava atrás, buscava Deus e Deus já estava dentro de mim, já estava me incomodando, já estava me questionando, já estava vindo atrás. Então, o conselho que eu dou para essa pessoa é justamente essa: ela procurar alimentar, matar essa sede que está dentro dela. Mas essa sede, ela procurar água viva, não lugares onde a água está poluída. E essa sede só vai ser alimentada realmente o Deus vivo, que é Deus, acima de tudo, amor. Né? Esse Deus que é amor. Onde está o amor, Deus aí está. Esse Deus que, acima de tudo, é verdade. A verdade que nos liberta. A verdade que faz com que a gente supere os medos. E a verdade que faz com que a gente chegue até Deus, que Ele é a verdade e a vida plena. Quem se encontra verdadeiramente com Deus tem uma vida plena. Não é que não tenha dificuldades. Sim. Sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter desafios, mas Deus nos dá a graça de vencê-los. E qual que é, assim, a maior dificuldade, ou a gente nem pode dizer dificuldade, mas a gente diz assim, desafio. Qual que é o maior desafio, né, de ser bispo, de comandar uma diocese, né, nos dias atuais? Uma pergunta difícil, né, Adriele? Porque, de fato, se a gente for olhar humanamente, são tantos os desafios. E entre eles, para mim, o maior desafio para mim é como fortalecer e alimentar a fé do nosso povo. O nosso povo já tem uma fé
natural, né? A piedade popular, a fé que herdou de seus pais. Mas hoje em dia não se pode dizer que a tradição sustenta a fé. Por isso que muitos católicos deixaram de fazer parte da Igreja Católica e foram para igrejas evangélicas ou perderam a fé, não fazem parte mais de nada. Então, meu principal papel, a minha principal missão é animar o nosso povo a permanecer firme na fé. Mas para permanecer, animar esse povo, tem que ter gente que leve, que comunique através dos meios de comunicação. Sim. Né? Então, agora outro desafio é como ajudar na formação de pessoas, de padres, de diáconos, de leigos, que faça chegar o evangelho a toda a família, aos jovens, às escolas. Então, é o desafio da formação. E para você também evangelizar, você também tem que ter meios econômicos. Como é que você vai anunciar o evangelho se você não tem equipamentos, não tem pessoas preparadas, se não tem o transporte? Então, como também fazer com que a nossa igreja tenha recursos para cumprir a sua missão? Não seja uma igreja que dependa de políticos, não seja uma igreja que dependa só de quem tem recurso, mas seja uma igreja livre para ser profética e anunciar o evangelho para todos, contando com uma igreja organizada. Sim. Aí entra o dízimo, os católicos, né, assumindo a sua igreja, o sentimento de pertença. Então, isso todas são preocupações, mas a preocupação maior é para que o meu povo, o povo da diocese, viva com dignidade, de maneira justa e de maneira saudável, superando tantos problemas que nós estamos vendo, né? De desemprego, de migração. Muitos nossos maranhenses vão para o Brasil procurando trabalho. Então, essa sociedade que nós temos que pensar também, e tem que ser o pastor que deve cuidar bem das ovelhas. Quando o senhor fala aí sobre sentimento de pertença, né? Que cada membro, nós enquanto comunidade, né, grupos pastorais, a gente precisa, de fato, se sentir. Né? A gente pertence a essa comunidade, a gente pertence a essa igreja. Então, a partir do momento que a gente tem esse sentimento de pertença, né, pertenço a algum grupo, a minha comunidade, a minha igreja, eu não vou esperar pelo outro que o outro faça. Eu vou fazer a minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte, entender que eu pertenço, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não faço parte da igreja, eu sou a igreja. Então, eu vou fazer a minha parte, e se cada um fizer a sua parte, a gente consegue grandes coisas, o todo, que é justamente o que os 50 anos da Diocese quer, que a gente caminhe juntos, que a gente caminhe aí seguindo a luz de Cristo, mas também que a gente possa levar essa luz para aquelas pessoas que estão aí um pouco desacreditadas, né? Então a gente precisa se unir, precisa se sentir membro da igreja, ser igreja, né? Se o senhor pudesse deixar assim uma única mensagem, né, para alguém que está assistindo a esse podcast, que perdeu a esperança de vida diária, o que o senhor diria para essa pessoa? Eu queria dizer para essa pessoa nunca perder a esperança. A esperança para nós é muito importante. Na Bíblia, a gente encontra muitas vezes elementos que fortalecem a esperança. Principalmente quando Jesus vai dizer: não tenha medo, não tenha medo. O medo tira a gente a vontade de acreditar.
Por mais que a vida seja difícil, por mais que nós tenhamos fracassados, mas nunca vamos perder a esperança de tempos melhores, começando da nossa própria vida. Eu vou terminar a nossa entrevista com uma famosa frase que eu gosto muito. De um bispo que foi na prisão por muitos anos. Ele se tornou cardeal Vantuan. Ele dizia assim: não há nenhum pecador que não tenha um futuro. E não há nenhum santo que não tenha um passado. Essa frase é muito importante. Por mais que a gente tenha fracassado, sempre tem esperança, tem um futuro melhor. Por mais que eu seja uma pessoa hoje boa, mas sempre tive dificuldades, limites na minha vida. Então, não perder nunca, não deixe, como dizia o Papa Francisco, não deixem roubar a esperança da sua vida. Muito bem. A gente está chegando, vai se aproximando do final do nosso bate-papo, né? Aqui já agradecendo você que está em casa por nos acompanhar, também os nossos colaboradores, a Estação Conhecimento, também o Supermercado S. Costa, a Eletrônica São José, Mab Fibras, Churrascaria do Noé, VejaNet Telecom e também o Fran, que está com a gente. E Arari Construções. Seja também um colaborador do nosso trabalho, né, para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. É de fundamental importância que você nos acompanhe também, sendo um colaborador aqui do nosso trabalho. E ter a sua logomarca estampada nos nossos televisores ou falado por mim também. É só procurar o Carlinhos ou a Adriele, que você será muito bem-vindo para fazer parte do nosso quadro de colaboradores. Dom Sebastião, suas considerações finais. Você quer dizer mais alguma coisa? Quero. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a você, ao Carlinho, por esse trabalho muito interessante, criativo, moderno. Eu quero agradecer pelo espaço e quero dar uma bênção a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Uns por paciência e outros por curiosidade. Que Deus abençoe a você que esteve me ouvindo, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Dom Sebastião, mais uma vez, por estar aqui, por aceitar o nosso convite, né? É sempre importante a gente falar de Deus, a gente falar do trabalho da igreja, né? Porque Deus, ele é um só, independente de denominação religiosa. A gente está aqui para falar de Deus, do nosso trabalho, e para que a gente possa alcançar, assim, mais pessoas aí para o reino dos céus. Muito obrigada. E obrigada a você também. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.